estiver falando, mãe. Quando eu estiver falando, você não pode falar, tá bom? Tem que entrar em silêncio. Em silêncio, pra não atrapalhar o vídeo da mamãe, tá? Eu posso falar uma coisa? Agora pode. Mãe, se você pode brincar comigo? Eu só vou gravar aqui, depois a gente vai brincar, tá bom? Com o mano. E com o mano, tá? Bem legal, lá fora de jogar bola. Tá. Mãe, eu quero fazer bolinha de sabão com o mano. Tá, depois que a mãe gravar, a gente vai lá fora, tá? Mas eu vou tocar minha gaita. Tá bom. Depois que a mãe gravar, tá bom? Tá. Fala galerinha, eu sou a Prof. Marilda e esse é o nosso canal M Sou Bio, feito com muito carinho para você que quer caprichar nos seus estudos de biologia. Essa disciplina que é linda e que tem muita coisa para nos ensinar. E o nosso vídeo hoje vai falar um assunto muito legal, que são os carboidratos. O que são os carboidratos? Tudo que a gente pode entender aí dentro dessa matéria tão legal dos carboidratos. Então, inicialmente, o que são? Os carboidratos são os açúcares. A gente popularmente chama eles de açúcares, né? Eles são compostos orgânicos que também são chamados aí de hidrato de carbonos ou também chamados de glicídios. Eles são formados pela combinação de carbono, de hidrogênio e de oxigênio, que realizam ligações e formam esses compostos orgânicos. E eles têm funções muito importantes. A principal função dos carboidratos é o que a gente chama de função energética. O que significa isso? Que os carboidratos são os componentes que vão fornecer energia para o funcionamento das células. Esses carboidratos, eles são oriundos do processo da fotossíntese. A produção da glicose, que é um carboidrato, nos permite aí, então ter essa grande quantidade de glicose, que é aí o combustível das células, que as células utilizam para realizar aí a produção da molécula de ATP, que é a molécula energética, para que essa célula possa funcionar. Então, essa primeira função a gente considera como função energética. Aqui a gente pode dizer que é a principal função, a função mais importante dos carboidratos. A segunda função a gente chama de função estrutural. O que significa isso? Que os carboidratos eles vão participar da composição de várias estruturas. Como assim? Como, por exemplo, a membrana plasmática, como, por exemplo, parede celular, como, por exemplo, o exoesqueleto de artrópodes. Então, essas estruturas elas vão ter na sua composição esses carboidratos que vão auxiliar nessa composição total aí dessas estruturas, certo? Beleza? Como que os carboidratos vão estar se dividindo? Quais são as divisões aí, as classificações desses carboidratos? A gente classifica eles como monossacarídeo, como disacarídeo e como polissacarídeos. Vamos entender um pouquinho de cada um deles. Os monossacarídeos são os açúcares, são os carboidratos mais simples. São aqueles formados de 3 até 7 carbonos na sua composição química. A gente vai ter alguns exemplos. O primeiro deles aí, a ribose. A ribose, ela é um açúcar que está presente nas pentoses dos nucleotídeos que vão estar formando aí os RNAs. Então o RNA, que é um ácido nucleico, ele vai ser composto por vários nucleotídeos. E os nucleotídeos vão ter na sua composição essa pentose, que no caso do RNA, o tipo da pentose, então, é uma ribose. Outro exemplo é a desoxirribose. A desoxirribose, ela é também uma pentose, um açúcar, que vai estar presente no nucleotídeo de composição da molécula de DNA. Então, o DNA, que é um ácido nucleico, ele vai ter na sua composição vários nucleotídeos e esses nucleotídeos apresentam aí como um dos componentes essa pentose, que no caso do DNA a gente chama de desoxirribose. Outro exemplo aí, muito conhecido de todos, de monossacarídeo, é a glicose. A glicose é um açúcar
proveniente da fotossíntese que vai servir aí como combustível, como fator que vai permitir a produção de energia através das células. Então, as células vão utilizar a glicose para realizar o processo de respiração celular para a produção de energia. Outro exemplo de monossacarídeo é a frutose. A frutose é um açúcar que está presente nas frutas, tá? Também está presente no esperma. Outro exemplo é a galactose. A galactose, ela é um tipo de monossacarídeo que está presente aí na lactose. Outro grupo de carboidrato são aí os disacarídeos. Os disacarídeos é a união de dois monossacarídeos. Então, quando se tem a adição, a união de dois monossacarídeos, constitui aí o que a gente chama de disacarídeos. Quais são os exemplos, então, de disacarídeo? O primeiro deles é a lactose. A lactose é muito comum, a gente conhece, já ouviu falar, né? A lactose, ela vai ser um disacarídeo que vai estar aí presente no leite e ele vai ser formado, ela vai ser formada pela união da glicose mais a galactose. Outro exemplo de disacarídeo é a maltose. A maltose é um carboidrato que está presente nos cereais e que vai ser formado pela união de duas glicoses. E outro exemplo, a sacarose. A sacarose é o carboidrato, o açúcar que está presente na cana-de-açúcar e vai ser formado aí por glicose mais frutose. O outro grupo, então, são os polissacarídeos. Os polissacarídeos são mais complexos, formados por milhares de monossacarídeos unidos. Como, por exemplo, nós temos aí a quitina. A quitina é um polissacarídeo que vai estar aí compondo a parede celular de fungos e vai estar compondo o exoesqueleto de artrópodes. Aquela carapaça rígida que quando a gente pisa no inseto, no artrópode faz o barulhinho, nada mais é do que uma estrutura rígida composta por um carboidrato chamado de quitina. E a quitina, então, é a união aí de várias moléculas que vão estar se unindo para formar esse polissacarídeo. A celulose é um polissacarídeo também que vai estar compondo a parede celular nas células vegetais, nas células que levam essa estrutura, então elas vão ser compostas aí pela celulose. O amido também um polissacarídeo, que é o polissacarídeo de reserva energética dos vegetais. Os vegetais armazenam milhares de moléculas de glicose na forma de amido para que esse vegetal possa estar utilizando dessa glicose em momentos em que o vegetal não consiga produzir a quantidade suficiente de glicose para que ele possa se alimentar. E o outro exemplo que a gente tem aí de polissacarídeo é o glicogênio, que assim como lá nos vegetais eles armazenam na forma de amido, nos animais a glicose é armazenada na forma de glicogênio. Então os animais e também os fungos conseguem fazer esse armazenamento de glicose na forma de glicogênio. No nosso caso, a gente armazena a glicose na forma de glicogênio em dois locais do nosso corpo. A gente armazena no músculo e também no fígado. Então, os músculos vão fazer essa absorção e essa reserva desse glicogênio, assim como no fígado. Que no momento em que ocorrer uma carência da glicose, que as células não conseguem obter a glicose por uma inanição, por uma falta de alimentação ou baixa no consumo alimentar, existem mecanismos aí para que se quebre essa molécula de glicogênio, para que se libere essas inúmeras glicoses na corrente sanguínea e que as células possam estar utilizando. Questões que são bem curiosas aqui em relação ao conteúdo de carboidratos, eu gostaria de mencionar duas questões. A primeira, em relação à celulose, ela é um polissacarídeo que vai estar compondo aí a parede celular das células vegetais, e a celulose, por exemplo, nós seres humanos não conseguimos digerir a celulose. Todo alimento que a gente consome de origem vegetal, não conseguimos quebrar e fazer a digestão dessa substância, desse carboidrato aí que é a celulose. Então, por exemplo, alimentos que contêm a celulose, como o milho, precisam ser mastigados de forma muito correta, muito intensa, para que a gente consiga romper essas células,
para que a gente possa estar aproveitando os nutrientes que estão dentro da célula. Ao contrário disso, o milho vai entrar no nosso trato digestório, vai sair da forma como ele entrou, porque o nosso sistema digestório não produz, o nosso corpo não produz uma enzima chamada celulase, que é quem vai fazer aí a quebra dessa molécula de celulose. O mais curioso é que animais, como por exemplo os ruminantes, que são aí, por exemplo, as vacas, também não conseguem fazer essa quebra da celulose. Por que eu digo que é curioso? Porque elas se alimentam basicamente de alimentos vegetais, elas comem o pasto, comem a grama. Como que elas conseguem então fazer essa digestão, né? Elas vão fazer a digestão justamente por conta de bactérias que vivem numa associação de mutualismo, vivem em simbiose com esses animais e vão fazer aí essa digestão, né? E daí esses animais, os ruminantes, vão conseguir estar absorvendo os nutrientes e fazendo a digestão de forma adequada. Outro exemplo que também tem um alimento de origem, exclusivamente de origem vegetal e que também não consegue fazer a quebra da celulose são os cupins. Os cupins se alimentam de madeira composta aí por células vegetais, né, com uma grande quantidade de celulose, mas os cupins não conseguem digerir. Então, como que eles fazem esse processo digestivo? Eles têm também, vivendo em simbiose, em harmonia com o seu organismo, protozoários que habitam o seu trato digestório e que esses protozoários então vão estar fazendo essa digestão, para que esses animais possam estar então recebendo os nutrientes adequados. A segunda questão que eu acho interessante de nós mencionarmos sobre os carboidratos é em relação à intolerância à lactose, que é um assunto muito popular hoje em dia. Muitas pessoas estão desenvolvendo intolerância à lactose. Provavelmente você que está assistindo esse vídeo aí já deve ter ouvido falar, já conheceu alguém, né? Isso é algo bem comum aí até para todo mundo que deve ter conhecido alguém que tem esse problema. O que significa? O que é isso? Essa intolerância à lactose? Nada mais é do que a pessoa não conseguir fazer a digestão da lactose, que é esse carboidrato que está presente no leite, e a pessoa não consegue fazer essa digestão. Por que ela não consegue? Porque por algum motivo ela para de produzir a enzima chamada lactase, que é quem vai fazer a quebra da lactose no trato digestório. E sem essa enzima chamada de lactase, a pessoa não consegue digerir. E a não digestão da lactose que a pessoa vai estar consumindo através aí de leite, derivados de leite como queijo, requeijão, né, e outros derivados, essa não digestão vai causar sérios desconfortos intestinais, a ponto da pessoa vir até adoecer por questões aí dessa intolerância. Então, a pessoa que desenvolve essa intolerância, ela vai ter que eliminar da sua dieta alimentos de origem aí, que venha de origem do leite, né? Leite e seus derivados. Existem até enzimas, medicamentos que a pessoa consegue fazer essa digestão em alguns momentos, mas não é aconselhável se utilizar sempre, todas as refeições, todos os dias, essas enzimas. Então, o uso deve ser esporádico, né, em alguns momentos que realmente não tem como evitar, daí a pessoa acaba utilizando essas enzimas sintéticas que vão estar fazendo a quebra desse carboidrato. Beleza, galerinha? Bem tranquilo, conteúdo aí facinho para vocês aprimorarem os estudos. Nos encontramos no nosso próximo vídeo. Deem o seu like, curtam, se inscrevam no canal e até mais, galera!